tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso resumo sobre a mente moralista. Por que pessoas boas são segregadas por política e religião, de Jonathan Haidt. Hoje vamos tratar da parte 2, que trata do tema moralidade envolve mais do que dano e justiça. E a metáfora central é que a mente moralista é como uma língua com 6 receptores de sabor. Bom, vamos dar início ao capítulo 1. Além da moralidade weird. As pessoas têm receptores de sabor, e são esses receptores de sabor que levam essas pessoas a estabelecerem as suas preferências de culinária. E observem que essas preferências, elas passam também pelo povo onde você foi criado, pela cultura desse povo. Se o foco for em pessoas, a moralidade sugerida é a moralidade proposta por Colbert e Turiel, que é para uma sociedade individualista cuja moralidade, cujo valor moral diz respeito a direitos individuais, ênfase no dano e justiça. Bom, se o foco for em grupos e instituições, então nós estaremos falando de uma sociedade sociocêntrica, que é aquele tipo de sociedade onde a coletividade é mais importante do que o indivíduo, ou seja, são preservados os direitos da coletividade, ainda que em detrimento de direitos individuais. E nesse caso, para poder atender a sociedade como um todo, simplesmente o valor moral, dano e justiça é insuficiente, porque nós vamos precisar de outros valores morais para poder acomodar as necessidades das diversas pessoas, as necessidades dos grupos. A preocupação, no caso então de uma sociedade sociocêntrica, é com a união das pessoas, e por isso, conforme nós dissemos, então haverá necessidade de mais sabores, se estivermos falando da culinária, ou de mais valores, se estivermos falando da moralidade. Jonathan Haidt, ele descreve universitários americanos e europeus, na sua maioria brancos, altamente instruídos, sociedades industrializadas, ricas e democráticas, com a sigla ou com o acrônimo WEIRD, onde esse W é de Western, E é de Educated, I é de Industrialized, R é de Rich e D é de Democratic, como outliers estatísticos, ou seja, como pontos fora de curva, em muitas medidas psicológicas. Eles são representantes da sua cultura, mas eles não servem para generalizações da natureza humana. Por que isso? É só a gente atentar, porque, na verdade, eles se concentram especificamente, ou mais especificamente, nos Estados Unidos e na Europa. Porque, na verdade, ele se concentra nesse perfil de classe média altamente educada e rica. Ele se concentra em pessoas brancas. Será que essas necessidades são as mesmas necessidades dos asiáticos? Será que essas necessidades são as mesmas necessidades dos africanos? As pesquisas que irão se seguir nesse livro vão mostrar claramente que não. Existe uma percepção que é denominada de analítica e uma outra que é denominada de holística. E então é possível se perceber, é possível mapear que, de um modo geral, essa sociedade weird, a percepção dela é analítica, ou seja, ela se foca em objetos, ela se foca em categorias, enquanto que a sociedade, principalmente oriental, a abordagem dela é holística, ou seja, na verdade, ela olha para o todo, ela olha para o sistema. E um exemplo bom que a gente tem para isso é quando a gente pega um coelho, um macaco e uma cenoura. E nós fazemos a seguinte pergunta: qual seria o par mais adequado para reunir entre esses 3 personagens, ou entre esses 3 objetos?
E se for um entrevistado do país ocidental, ele vai olhar para o coelho, para o macaco e para a cenoura e vai identificar no coelho e no macaco dois animais, ou seja, estariam na categoria animal e, consequentemente, então ele entenderia que o que nós deveríamos juntar seria o coelho e o macaco. Se for da escola ocidental, né, é possível que a seleção seja pelo coelho e pela cenoura. Por quê? Porque a cenoura ela faz parte, né, do processo de vida, de sobrevivência do coelho. E, consequentemente, essa é a visão sistêmica. Consequentemente, esse é um primeiro ponto, esse é um primeiro passo, onde já percebemos que existem diferenças. É que essa questão da percepção ser analítica ou dela ser holística, isso já faz muita diferença. Mas, além disso, existe um outro tipo de percepção que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é a percepção visual, né? E que basicamente é o seguinte: imagine à esquerda esse quadrado com essa reta no centro. E de repente alguém vai, preenche esse quadrado da direita e pede para que você, na verdade, complete o desenho. Bom, o que estaria faltando no desenho? Estaria faltando a reta. Veja que tem duas maneiras de você fazer essa reta. Uma maneira é você pegar essa reta exatamente da forma como ela está aqui e colocar do lado de cá. Isso é o que nós diríamos que seria uma visão que é absolutista, né? Eu pegaria a reta exatamente do tamanho que ela está e colocaria aqui. Existe uma outra, né, que é uma visão relativa, aonde a visão do indivíduo é que se o quadrado aumentou, a reta tem que aumentar na mesma proporção. E os ocidentais, então, eles se saem melhor em termos absolutos, ou seja, eles têm a capacidade de, sem dificuldade, reproduzir a reta que eles viram no desenho original. Já os orientais, é natural para eles já enxergar a reta aqui proporcional, né, com um aumento proporcional ao aumento do quadrado. Então observe que é um diferencial muito grande que nos chama a atenção. Observamos então diferenças nas percepções analítica, holística e na percepção visual. Né? Aqui à direita está mostrando, na verdade, em marrom, né, a visão do ocidental. Com sua visão absolutista, ele reproduz a reta do lado de cá. E o oriental, ele vai aumentar a reta proporcional ao quadrado. Bom, Richard Schroeder, que foi um famoso antropólogo, ele, nas suas pesquisas, nas suas pesquisas na Índia, identificou 3 tipos de éticas. Uma que ele chamou de ética da autonomia, a outra ética da comunidade e a outra ética da divindade. E entendendo que, na verdade, cada uma dessas éticas, né, ela caracterizava um tipo de pessoa. Antes da gente prosseguir, eu gostaria, porque vai ser utilizado o conceito, de explicar rapidamente para vocês o que é o utilitarismo e o que é a deontologia. Pensem nesse dilema, o dilema do bonde. A única maneira de impedir que um bonde descontrolado mate 5 pessoas é empurrando uma das pessoas de uma ponte para os trilhos. Ou seja, vem um bonde descontrolado que vai acertar uma ponte. E a única forma de 4 sobreviver é se nós jogarmos uma pessoa para fora da ponte para os trilhos, jogarmos nos trilhos. O utilitarismo é a escola filosófica que diz que você deve sempre buscar alcançar o maior bem total, mesmo que algumas pessoas se machuquem no caminho. Exemplo, o dilema do bonde. Nesse caso, se empurraria uma pessoa nos trilhos e salvaria as 4. Já a deontologia, que é a palavra com raiz grega deon, que significa obrigação e dever, é a escola filosófica que acredita que temos o dever de respeitar o direito das pessoas, os direitos individuais, e não devemos prejudicar a pessoa na busca de outros objetivos, mesmo os morais, como salvar vidas. Bom, uma vez entendendo essa diferença do utilitarismo e da deontologia, né, ou seja, o utilitarismo é a maximização a qualquer custo, a deontologia, né, é o respeito pelos direitos individuais, vamos prosseguir. Então, a ética da autonomia. É a autonomia de quem? A autonomia das pessoas, a autonomia dos desejos, necessidades e preferências das pessoas. E que traz os seguintes conceitos morais: direito, liberdade e justiça.
coexistência pacífica entre pessoas. E aqui diz que podemos encontrá-lo nos escritos de utilitaristas, né? Ou seja, na verdade, né, nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar ampliar o atendimento dos desejos, necessidades e preferências dos indivíduos, ainda que tenha um preço a pagar, ainda que venha a prejudicar alguém. A ética da comunidade é aquela ética que é voltada, na verdade, para grupos, que é uma ética sociocêntrica, né? Voltada para a sociedade. E essas pessoas, elas pertencem, nessa comunidade, as pessoas vão fazer parte das famílias, equipes, exércitos, empresas, tribos e nações, são relevantes e devem ser protegidas. Quem? As famílias, as equipes, o exército, empresas e nações. Por que elas devem ser protegidas? Porque elas representam a sinergia da participação das pessoas. E a moralidade que tem na ética da comunidade é dever, hierarquia, respeito, reputação e patriotismo. Observe que, na verdade, não são valores individuais para pessoas, mas são valores para grupos, para equipes, para país. A ética da divindade é uma ética que é ligada, associada à religião. E ela diz que as pessoas são receptáculos temporários de uma alma divina. Ou seja, na verdade, o que ela diz o que ela prega é a reencarnação. E por isso deve respeitar seu templo, que é o seu corpo. Comportamentos amorais degradam o homem, desonra seu Criador e viola a ordem sagrada do universo. Então, os conceitos morais dessa ética, na verdade, é feito através de antagonismos. Santidade e pecado, ou seja, ou você está agindo como santo ou está no pecado. Pureza e degeneração, elevação e degradação, sempre confrontando os valores. Ideias profundas sugerem que a vida é uma ilusão, semelhante a um sonho. E a iluminação é um despertar, ou seja, que durante o nosso período em vida nós vivemos a ilusão e que no final da nossa vida, né, é o nosso despertar, é o processo da iluminação. E esse tipo de crença ele foi explorado no romance de William Gibson, de 84, denominado de Neuromancer, que é um livro de ficção científica que introduziu novos conceitos para a época, como inteligências artificiais avançadas, rede de matriz e um cyberespaço quase físico. Bom, com relação ao autor, ele se tornou um político liberal por causa da universidade, onde ele estudava, né? As universidades, as principais universidades americanas, na época que ele estudava, praticamente todas elas eram favoráveis a uma política liberal. E a questão que o autor se fazia era que quem apoiava políticas conservadoras ou era por puro interesse próprio, ou seja, abaixe meus impostos, aumente meus salários, né? Há um racismo velado. Pare de financiar programas sociais para minorias, porque esse dinheiro está saindo do meu bolso. Nunca admitir a possibilidade de mundos morais alternativos nos quais reduzir os danos e aumentar a justiça não fossem os principais objetivos. Em outras palavras, né? Para os liberais, os principais objetivos de uma política seria ajudar vítimas, né, e buscar a igualdade de grupo. Por sua vez, por outro lado, os conservadores sociais, eles criticam os programas de assistência social e o feminismo, alegando que eles aumentam as taxas de maternidade solo e enfraquecem as estruturas sociais tradicionais que obrigam os homens a sustentar seus próprios filhos. E hoje, esses argumentos fazem sentido para o autor, ainda que ele reconheça os muitos efeitos positivos de libertar as mulheres da dependência do homem. Ou seja, o que faz sentido para o autor? O que faz sentido para o autor é que tanto os programas de assistência social quanto o feminismo aumentam as taxas de mãe solteira e enfraquece, então, as estruturas sociais tradicionais da família que obrigam os homens a sustentar seus próprios filhos. Sob a ótica do autor, né, a grande evolução pessoal, na nossa visão, ou na minha visão, é que ele não estava mais comprometido a chegar à conclusão de que a raiva moralista exige nós estamos errados e nós estamos certos e eles estão errados.
Matrizes morais unem as pessoas e as cegam à coerência, ou até mesmo a existência de outras matrizes. Desconsidera a possibilidade de que exista mais de uma forma de verdade moral para julgar as pessoas e administrar uma sociedade. Observe que essa afirmativa não estava mais comprometida a chegar à conclusão de que a raiva moralista exige o nós estamos certos e eles errados. Isso vale tanto para o liberalismo quanto para o conservadorismo. Resumindo, é aquele passo aonde o indivíduo ele se liberta dessa escravidão e a partir daí ele respira e consegue analisar com tranquilidade as políticas públicas, analisando seus prós e seus contras, independendo de polarização política.